Olá, hoje eu vou contar para vocês a creepypasta de Sonic Chaos 1.0. Vocês conhecem o jogo do Sonic Chaos do Master System? Esse jogo marcou demais a minha vida. Quando algo aconteceu, quando comprei uma cópia de um amigo falecido. Num sábado, eu estava vendo TV, quando comecei a lembrar da minha infância, quando eu jogava os jogos do Sonic. Então, resolvi lembrar desses dias. Fui em direção ao meu quarto e abri meu guarda-roupa e peguei meu bom e velho Master System. Milagrosamente, ele estava funcionando. Então, peguei meu cartucho do Sonic Chaos, coloquei no videogame. O jogo não funcionava. Tentei fazê-lo pegar. Assoprei o cartucho e coloquei no console. E não aparecia nada. Então, e não aparecia nada. Então, eu me lembrei que meu amigo tinha uma caixa de jogos antigos. Saí de casa e fui na casa de Marcos. Quando cheguei na casa do meu amigo, toquei a campainha, e a mãe dele atendeu. Ela estava chorando e me perguntou com uma voz baixa e profunda: "O que você quer?" Então respondi: "Queria saber se o Marcos estava em casa, se ele poderia me vender alguns de seus jogos antigos, pois eu queria comprá-los." Ela mandou eu esperar um pouco do lado de fora da casa. Parecia algo que havia acontecido e ela não queria que eu interferisse no caso. Então, ela voltou com uma caixa e disse: "Eu poderia escolher um dos jogos que estavam na caixa depois de procurar. Eu achei os que eu não queria. Quando eu fui pagar, ela só me disse algo. Não entendi muito direto no momento. Não precisa, é de graça. Pode vir antes que venha aqui." Resolvi ir embora. Quando a mãe do meu amigo estava fechando a porta, e eu poderia jurar que tinha visto uma sombra atrás dela. Isso me deixou com uma dúvida na cabeça. Então continuei o caminho de casa. Quando cheguei em casa, eu senti sendo observado por algo que eu me virei para trás. Não tinha nada. Pensei que que eu estava vendo coisas. Entrei no meu quarto, sem muito enrolar, instalei Master System na TV e coloquei os jogos. E peguei de graça. E resolvi zerá-los. Todos deixando o Sonic Chaos por último. Então, depois de muitas horas, acabei zerando a metade dos jogos. Fui colocar o game do Sonic. Quando algo me chamou muito a atenção, o rótulo estava escrito algo nele: Sonic 1.0. Bom, poderia ser um jogo hackeado. Te dou os que já joguei uns dias antes dos acontecimentos daquele dia. Assoprei o cartucho, coloquei no console. Quando o videogame carregou, não apareceu a cutscene do Sonic correndo atrás do Eggman. Foi direto para o título, que estava diferente. O Sonic parecia estar chorando, e o Tails não tinha seus olhos. Parecia que estavam costurados. Isso me assustou um pouco, mas quis saber que tipo de hack série é esse. O jogo começou. Pulou a sessão de
personagens. Então, comecei a jogar com Sonic. Depois de percorrer a fase, não encontrei nenhum inimigo. Então, cheguei no final da fase. Então, quando o Sonic passou pela placa, tinha uma palavra escrita: I want. Quando começou a segunda fase, parecia que tudo havia voltado ao normal. Os inimigos estavam de voltada aos anéis, os monitores, tudo quando eu terminei a fase, em vez de aparecer o rosto do Sonic na placa final. Na placa do final da fase, estava escrito outra palavra: You. Então eu liguei as palavras I want you, que traduzindo seria quero você. Eu me assustei um pouco, mas resolvi ignorar aquilo e começar a jogar. Quando eu cheguei no chefão, o game travou. Daí por diante, então tive que reiniciar o videogame. Depois disso, o jogo foi direto para o título, porém estava diferente. Sonic estava com os olhos fechados, chorando. O Tails não havia mudado nada. Apertei Start e o jogo carregou a fase. Parecia estar toda diferente. O chão era cinza, os coqueiros estavam cinza, escuro. Os inimigos estavam diferentes, seus olhos estavam pretos. E eles não morriam. Eu pulava em cima deles e nada acontecia. Resolvi terminar a fase. Porém, no final dela, estava parado o Tails, de costa, de olhos fechados. Quando me aproximei dele, o jogo deu uma trava. Depois eu voltei para o começo da fase. Porém, estava controlando o Tails. Ele estava normal. Depois de percorrer a fase, encontrei o Sonic, de costa, com os olhos fechados. E atrás dele estava o Tails. Seria um fantasma? Então, nesse momento, não pude controlar o Tails. Ele foi em direção a outra raposa, atingindo para um buraco de espinhos. E Sonic abriu seus olhos, estava preto e suas pupilas estavam vermelhas. Depois disso, o jogo travou de novo. Eu retirei o cartucho e joguei no lixo. E meu Master System queimou e ele não funcionava. Algumas semanas depois, eu recebi a notícia que meu amigo havia sido atropelado por um caminhão junto com sua mãe num sábado. Isso me deixou confuso, pois eu fui em sua casa no mesmo sábado do acidente. Eles estavam em casa. Depois disso, eu recebi uma encomenda na minha porta. E quando abri, estava um gato morto. Dentro, e um bilhete seguinte: queremos você. Fim da creepypasta.